A palavra em grego amordaçar é fimou. Fechar a boca com uma mordaça, cognato de fimos. É usado acerca de amordaçar o boi quando... letra A. Amordaçar o boi quando este anda sobre o trigo. 1 Coríntios 9:9. Atarás a boca. E 1 Timóteo 5:18, neste último texto, com a lição de que aqueles que recebem bênçãos espirituais não deveriam se abster de ajudar a suprir as necessidades materiais daqueles que trabalham em favor deles. B. Metaforicamente, calar, silenciar ou subjugar a quietude. Mateus 22:12. A palavra amoreira, sucaminos, no grego é sucaminos, ocorre em Lucas 17:6. Em geral, é reconhecido como a amoreira preta, com frutos como amoras pretas. As folhas são muito duras para os bichos da seda e, portanto, são distintas da amoreira branca. Nenhum tipo é igual à amoreira de 2 Samuel 5:23 e 24, etc. A cidade de Haifa, em Israel, era chamada Sicaminópolis, derivado do nome grego da árvore. A palavra ancião no grego é presbuteros, adjetivo e grau comparativo de presbus, homem idoso, ancião, é usado para designar a idade, quer do mais velho, entre duas ou mais pessoas. No caso, João 8:9. O primogênito ou a pessoa de idade avançada, pessoa idosa. Atos 2:17. Em Hebreus 11:2, os antigos são os antepassados em Israel. O mesmo se dá em Mateus 15:2, anciãos. E Marcos 7:3, o feminino do adjetivo é usado para aludir às mulheres idosas nas igrejas. 1 Timóteo 5:2. Não em relação à posição, mas à condição de idade mais avançada. B. Posto, cargo ou posição de responsabilidade. Primeiro, entre os gentios, como na Septuaginta, em Gênesis 50:7 e Números 22:7. Na nação judaica, primeiramente aqueles que eram os cabeças, os líderes das tribos e famílias, como os 70 que ajudavam Moisés. Números 11:16. Deuteronômio 27:1. E os reunidos por Salomão. Em segundo lugar, os membros do sinédrio, formado pelos principais sacerdotes, anciãos e escribas eruditos na lei judaica. Por exemplo, Mateus 16:21. Em terceiro lugar, aqueles que administravam os negócios públicos nas várias cidades. Lucas 7:3. Nas igrejas cristãs, aqueles que, sendo levantados e qualificados pela obra do Espírito Santo, foram designados a cuidar espiritualmente das igrejas e a superintendê-las. Para estes, os termos bispos, episcopoi ou inspetores são aplicáveis. Compare Atos 20:17 com Atos 20:28 e Tito 1:5 com Tito 1:7, sendo que a palavra episcopoi indica a natureza do trabalho que fazem e a palavra presbuteroi a maturidade que possuem na experiência espiritual. O arranjo divino visto ao longo do Novo Testamento era a favor da pluralidade destes a serem designados em cada igreja. Atos 14:23. Anciãos ou presbíteros é descrito pelo verbo episcopel. Tá vendo? Episcopel. Eles eram chamados à medida que davam provas de cumprir as qualificações divinas. Tito 1:6-9. Os 24 anciãos entronizados no céu ao redor do trono de Deus. Apocalipse 4:4.
O número 24 é representativo das condições terrestres. Em nenhum lugar a palavra ancião é aplicada a anjos. Veja velho. 2. Sum presbuteros. Ancião ou presbítero ou companheiro, formado de sum, com e o número 1. É usado em 1 Pedro 5:1. Meson, maior, o grau comparativo de megas, grande, é usado para aludir à idade e ocorre em Romanos 9:12, com referência a Esaú e Jacó. Veja maior ou maior mais. B. Substantivo. Presbuterion. Assembleia de homens idosos denota letra A, o concílio ou o senado entre os judeus. Lucas 22:66. B. Os anciãos ou bispos na igreja local. 1 Timóteo 4:14. O presbitério quanto às suas funções. Anciãos. A palavra anciãos no grego é gerousia. Conselho de anciãos, derivado de geron, homem velho, termo que cedo assumiu sentido político entre os gregos, sendo a noção da idade fundida na de dignidade. É usado em Atos 5:21. Senado árabe. Aparentemente de forma explicativa acerca da precedente palavra Sunédrion, conselho e o sinédrio. A palavra âncora, em português âncora, foi chamado assim por causa de sua forma encurvada, ancos, curva, Atos 27:29. Em Atos 27:13, o verbo airo, erguer, significa levantar âncora, estando subentendido o substantivo. A palavra andar é peripatel. É usado, letra A, fisicamente nos evangelhos sinóticos, menos em Marcos 7:5, sempre em Atos, exceto em Atos 21:21. Nunca nas epístolas paulinas, nem nas joaninas, figurativamente significando o círculo inteiro das atividades da vida individual, que é dos não regenerados, Efésios 4:17, que é dos crentes, 1 Coríntios 7:17. É aplicado à observância das ordenanças religiosas, Atos 21:21, como também à conduta moral. O cristão deve andar em novidade de vida, Romanos 6:4, segundo o Espírito, Romanos 8:4, em honestidade, Romanos 13:13, pela fé, 2 Coríntios 5:7, nas boas obras, Efésios 2:10, em amor, Efésios 5:2, em sabedoria, Colossenses 4:5, em verdade, 2 João 4, segundo os mandamentos do Senhor, 2 João 6. E negativamente, não segundo a carne, Romanos 8:4. Não conforme a maneira dos homens, 1 Coríntios 3:3. Não com astúcia, 2 Coríntios 4:2. Não pela vista, 2 Coríntios 5:7. Não na vaidade da mente, Efésios 4:17. Não desordenadamente, 2 Tessalonicenses 3:6. Extraído de Notes on Tessalonias, de Og e Vini, página 67. Letra R. 2. Poreuo. No caso aqui é veja IR, nota 2, letra R. 2. Poreuo. Quanto a este verbo, veja ir, é usado na voz média em Lucas 1:6, vivendo, acerca das atividades da vida em geral, mesmo se dá em Lucas 13:33, caminhar, Atos 9:31, andando, Atos 14:16 e etc. 3. Emperipatel, andar de um lado para outro, em ou entre, formado de em e o número 1. É usado em 2 Coríntios 6:16, andarei acerca das atividades de Deus na vida dos crentes. 4. Stoichel, derivado de stoichos, fila, significa andar em linha, e é usado metaforicamente acerca de andar em relação a outros. O número 1 é usado mais especificamente acerca do andar individual. Em Atos 21:24 é traduzido andas em Romanos 4:12. Andam nas pisadas em Gálatas 5:25 é usado acerca de andar no Espírito.
uma exortação para mantermos o passo uns com os outros em submissão de coração ao Espírito Santo e, por conseguinte, de mantermos o passo com Cristo. O grande meio de unidade e harmonia na igreja, contraste o número 1 em Gálatas 5,16. Em Gálatas 5,25 começa uma nova seção que se estende até Gálatas 6,10. Em Gálatas 6,16 é usado acerca de andar conforme a regra expressa em Gálatas 6,14. Em Filipenses 3,16 a referência é ao curso perseguido pelo crente que faz do prêmio da soberana vocação o objetivo de sua ambição. Na Septuaginta, consulte Eclesiastes 11,6. A palavra dierkomai, ir por, dia através de, é usado em Mateus 12,43 e Lucas 11,24. Anda por em ambos os lugares. 6. Ortopodeo, andar no caminho reto, formado de hortus, reto e pous pé. É usado metaforicamente em Gálatas 2,14, significando um curso de conduta pelo qual a pessoa deixa em rasto reto para outros seguirem. Nota: em Marcos 1,16, o verbo parago, passar junto ou ao longo de, é traduzido por andando junto. Anel de ouro, no grego cruzodactylios, adjetivo que denota com um anel de ouro, dactylus, dedo, ocorre em Tiago 2,2. A palavra anel, dactylius, anel de dedo, ocorre em Lucas 15,22. Nota: o termo cruzodactylius, adjetivo que significa com anel de ouro, pessoa com anel de ouro, formado de cruzos, ouro, e dactylus, dedo, é encontrado em Tiago 2,2. A palavra angústia é tlipsis. Veja a aflição, número 4. 2. Estenochoria, literalmente estreiteza de lugar, formado de stenos, estreito, e chora, lugar. Metaforicamente veio a significar a dor que surge desta condição angústia. É usado no plural para se referir às várias formas de sofrimento, 2 Coríntios 6,4, e de angústia ou sofrimento em geral, Romanos 2,9. O estado oposto de estar num lugar espaçoso é, assim, metaforicamente, no estado de alegria, é representado pela palavra platusmos em certos salmos, como por exemplo em Salmo 118,5. Veja também em Salmos 22,20. Veja afligir. Sunoshe, literalmente o ato de manter junto ou compreensão, formado de sum, junto, e esho, manter. Era usado para descrever o seu sentido metafórico de dilema, aflição, angústia. Lucas 21,25. Nota: a palavra ananke está associada com tipsis e significa a condição de necessidade que surge de alguma forma de compulsão. É usada não só para aludir à necessidade, mas também à angústia. Lucas 21,23, em 1 Tessalonicenses 3,7, e no plural ocorre em 2 Coríntios 6,4 e 12,10. Primeiro, estenochorel, cognato de a, no caso angústia. Número 2, literalmente comprimir num espaço estreito, ou, na voz passiva, ser pressionado em busca de espaço. Daí, metaforicamente, ser estreitado. 2 Coríntios 4,8, 6,12 duas vezes. É encontrado em seu sentido literal em 2 lugares na Septuaginta, Josué 17,15 e em Isaías 49,19. E em outros 2 lugares no sentido metafórico, em Juízes 16,16, onde é dito que Dalila pressionou Sansão cruel e continuamente com suas palavras e o estreitou.
Em Isaías 28:20, veja afligir e estreitar. 2. Sunesho. Cognato de a. 3. Literalmente manter unido. É usado fisicamente para descrever descrever ser segurado ou comprimido, Lucas 8:45. Ser acometido por enfermidade, Mateus 4:24. Pelo medo, Lucas 8:37. Ser estreitado ou pressionado em espírito pelo desejo, Lucas 12:50. Pelo amor de Cristo, 2 Coríntios 5:14. Em um lugar é usado para descrever o ato de tampar os ouvidos, ação feita pelas pessoas que mataram Estevão, veja apertar, comprimir, constranger, enfermo, estreitar, guardar, reter, tapar, tomar. Odunal. Odunal, na voz média e na voz passiva, significa sofrer dor, estar em angústia, ser grandemente afligido, é cognato de odune, aflição, angústia. Veja tormento, tristeza. A palavra ânimo. Ânimo é eutumeu. Significa na voz ativa, porém boa disposição, ter ânimo, formado de eu, bem, e tomos, mente ou paixão. Ou no intransitivo, o por-se animado, animar-se. Atos 27:22. Veja alegrar-se. Tarzeu, ser de boa coragem, de bom ânimo, cognato de Tarsus, coragem e confiança. É usado no Novo Testamento somente no modo imperativo, tem bom ânimo, Mateus 9:2. Eutumus significa de bom ânimo, Atos 27:36. Hilarus, derivado de ileus, propício, significa a prontidão de mente, o contentamento que está pronto a fazer qualquer coisa, por conseguinte animado. 2 Coríntios 9:7. Deus ama ao que dá com alegria. Nota na Septuaginta o verbo hilarono traduz uma palavra hebraica que significa fazer brilhar. Salmo 104:15. Eutumus como advérbio. Eutumus, animadamente, de bom ânimo, é encontrado nos manuscritos mais autênticos em Atos 24:10, em vez do grau comparativo eutumoteron, de substantivo. Hilarotes, ânimo, cognato de B, número 2, é usado em Romanos 12:8, em relação a mostrar misericórdia. A palavra aniversário, genésia. No grego, aniversário é genésia. Caramba, puxa vida. Engraçado, né? Genésia. Plural neutro, cognato de Gênesis. Gênesis, olha, Gênesis. Linhagem, derivado de ginomai. Puxa vida. Denotava primariamente as festividades de um aniversário, festa de aniversário, embora entre os gregos também fosse usado para se referir a um festival em memória de um amigo falecido. É encontrado em Mateus 14:6 e Marcos 6:21. Alguns consideram o dia da ascensão do rei, mas este significado não é confirmado nos escritos gregos. Anjo é angelos. No grego, né? No espanhol vai ser ângelo, né? Mas no grego é angelos. Como se fosse plural, mas é só a forma da escrita e pronúncia. Significa mensageiro, derivado de angelo, entregar uma mensagem, enviado quer por Deus ou pelo homem ou por Satanás. Também é usado para aludir a uma guarda ou representante. Então, ângelos, mensageiro, enviado, quer por Deus ou pelo homem ou por Satanás. Também é usado para aludir a um guarda ou representante. Apocalipse 1:20, Mateus 18:10 e Atos 12:15, onde é melhor entendido por espírito, mas na maioria das vezes diz respeito a uma ordem
de seres criados, superiores aos homens, Hebreus 2:7 e Salmos 8:5, pertencentes ao céu e a Deus, Lucas 12:8, e engajados em servi-lo, Salmo 103:20. Anjos são espíritos, Hebreus 1:14, ou seja, não têm corpos materiais como os homens. São ou de forma humana ou podem assumir a forma humana quando necessário, Lucas 24:4. São chamados santos em Marcos 8:38 e eleitos em 1 Timóteo 5:21, em contraste com alguns do seu número original, Mateus 25:41, que pecaram, 2 Pedro 2:4, deixaram sua própria habitação, Judas 6. Oiketerion, palavra que aparece outra vez no Novo Testamento, só em 2 Coríntios 5:2. Os anjos são sempre mencionados no gênero masculino. A forma feminina da palavra não ocorre. Extraído de Notes 1 Thessalonians, de Hogg Vini, página 229. Nota: o termo isângelos igual aos anjos ocorre em Lucas 20:36. A palavra ano, primeiro etos, é usado, letra A, para marcar um ponto no tempo no qual ou a partir do qual eventos ocorrem, é encontrado, por exemplo, em Lucas 3:1. As datas eram frequentemente consideradas do tempo em que um monarca começava a reinar. Em Gálatas 3:17, o tempo da doação da lei é declarado ser de 430 anos depois do concerto da promessa dada a Abraão. Não há nenhuma discrepância real entre esta declaração e Êxodo 12:40. O apóstolo não se preocupa com a duração exata do intervalo de tempo, certamente não era menos que 430 anos. O ponto do argumento é que o período era muito considerável. Gálatas 1:18 e 2:1 marcam eventos na vida de Paulo. Quanto ao primeiro texto, o ponto é que transcorreram 3 anos antes que ele visse qualquer um dos apóstolos. Em Gálatas 2:1, os 14 anos podem datar desde sua conversão ou desde sua visita a Pedro, mencionada em Gálatas 1:18. A última opção parece a mais natural para uma discussão mais detalhada sobre o assunto. Veja notes em Galatians de Hogg e Vini, página 55. B. Para marcar um espaço de tempo, por exemplo, Mateus 9:20. Em Atos 7:6, os 400 anos marcam não somente o tempo em que Israel estava Em Atos 7:6, os 400 anos marcam não somente o tempo em que Israel estava em escravidão no Egito, mas também o tempo que eles peregrinaram ou eram estrangeiros lá. A versão de Genebra traduz Gênesis 15:13 assim: tua posteridade habitará em uma terra estranha durante 400 anos. Para datar um evento deste, o nascimento da pessoa, por exemplo, Marcos 5:42, etc. D. Para marcar eventos recorrentes, Lucas 2:41, com a preposição kata, usado distributivamente, Lucas 13:7. Letra E, acerca de um número ilimitado, Hebreus 1:12. 2. Eniautos. Originalmente, ciclo de tempo é usado, letra A, um tempo particular marcado por um evento. Por exemplo, Lucas 4:19. Letra B, para marcar um espaço de tempo, Atos 11:26. Acerca do que acontece, Hebreus 9:7, com a preposição kata, ocorre em Hebreus 9:25 e 10:1. 3. Dietia. Dietia denota um espaço de 2 anos, formado de dias, 2 vezes, e o número 1 ocorre em Atos 24:27. Letra 4. Trietia denota um espaço de 3 anos, formado de 3, e o número 1 é usado em Atos 20:31. Nota: em Lucas 1:7, o termo emera, dia, é traduzido por idade. Primeiro dietis. Cognato de A, número 3, denota que dura 2 anos de idade, é encontrado em Mateus 2:16. 2. Hecatontaetes, denota 100 anos de idade, Romanos 4:19. C. Advérbio.
No grego, peruse, usado o ano passado a um ano, derivado de pera, além de, era usado com a preposição apo, de e desde, em 2 Coríntios 8:30 e 9:2. Nota em Hebreus 11:24, o verbo ginomai, tornar-se, com o termo megas, grande, é traduzido por sendo já grande. A palavra ansiar no grego é epipotel, almejar grandemente, forma fortalecida de potel, almejar, não encontrado no Novo Testamento, é traduzido pelo verbo desejar em Romanos 1:11, 2 Coríntios 5:2 e 1 Tessalonicenses 3:6, desejando muito, 1 Timóteo 1:4, pelo verbo ter saudades, em 2 Coríntios 9:14, Filipenses 1:8, 2:26, pelo verbo desejar ardentemente, em 1 Pedro 2:2, Tiago 4:5, entre parênteses, tem ciúmes. Veja desejar. B, adjetivo, epipotetos. Epipotetos, no grego, cognato de a e uma forma intensiva de hipotetos, desejado, grandemente, desejado, almejado, é usado em Filipenses 4:1, queridos. C, substantivos. Primeiro, epipotia, desejo, cognato de a e b. É encontrado em Romanos 15:23, deseja um grande desejo. 2, epipoteses, desejo, anelo, saudade, acentuando o processo talvez mais do que o número 1, é encontrado em 2 Coríntios 7:7 e 11. Antagonista, ectros, adjetivo que significa adiento, odioso ou hostil. Também é usado como substantivo denotado inimigo, Mateus 10:36 e Atos 2:35, veja inimigo. Palavra antepassado, no grego é progonos, progonos. Adjetivo denotado primariamente nascido antes, formado de pro, antes de, né? E ginomai, que é tornar-se. É usado como substantivo no plural em 2 Timóteo 1:3, em 1 Timóteo 5:4 é traduzido por pais. 2, propator, antepassado, formado de pro, antes de, e pater, pai. É usado acerca de Abraão em Romanos 4:1. Antes de tudo, no grego é malon. O grau comparativo de mala, muitíssimo, tem o sentido de antes de tudo, de preferência. Por exemplo, Mateus 10:6 e 18:13. Maior em João 3:19, mais em 1 Coríntios 9:12, principalmente em 1 Coríntios 14:5 e etc. A palavra telo é querer, desejar. É traduzido em 1 Coríntios 14:19 por antes quero. Veja desejar. C, preposição. Para, no grego para também, significa além de, em comparação com, é traduzido em Romanos 1:25 por do que. Alá significa, mas, pelo contrário, é traduzido em Lucas 17:8 por, entre parênteses, e não lhe diga antes. Notas, primeiro em Hebreus 13:19, então aqui no caso esse alá aqui ele é entre aspas, né? Mas pelo contrário, fecha aspas. E depois e não lhe diga antes. Notas, primeiro em Hebreus 13:19, o termo perissoteros, o mais excessivamente, é traduzido por o mais depressa. Em Lucas 11:41 e 12:31, o advérbio plen, que significa contudo, entretanto, é traduzido por antes. Em Romanos 3:8, a partícula negativa mi não é traduzida por que não. Em Lucas 10:20, não há palavra no original para antes. A palavra antes no grego é proton. O neutro do adjetivo protos, o grau superlativo de pro, antes, significa primeiro ou
a princípio. Letra A, em ordem de tempo, por exemplo, Lucas 10, 5. Letra B, na enumeração de vários pormenores, por exemplo, Romanos 3, 2. 2, proteron, o neutro proteron, o neutro de proteros, o grau comparativo de pro, sempre é usado acerca do tempo e significa anteriormente, antes. Por exemplo, João 6,62 e etc. Em Gálatas 4,13 é primeiro, literalmente, a vez anterior. No caso, tudo é que a vez anterior é entre aspas, né? Primeiro, entre aspas, aí literalmente a vez anterior a vez anterior está entre aspas também. Ou seja, a primeira de duas visitas anteriores, em Hebreus 10:32, é colocado entre o artigo e o substantivo, entre abre aspas, os dias passados, fecha aspas. O mesmo se dá em 1 Pedro 1,14, antes, ou seja, as luxúrias antigamente favorecidas, veja passado primeiro. 3. Prim. A palavra do grego prim significa antes, anteriormente, em dias passados. Etimologicamente, cognato de pro, antes. Tem a força de conjunção, por exemplo, Mateus 1,18 e etc. A palavra emprostem é usado só para se referir a lugar ou posição, com o advérbio significa na frente. Lucas 19:28, Filipenses 3:13 e Apocalipse 4:6. Como preposição, por exemplo, Mateus 5:24, João 10:4, com o significado de à vista de uma pessoa, por exemplo, Mateus 5:16. Sobretudo em frases que significam à vista de Deus, como Deus quer, como é sua vontade, Mateus 11:26, literalmente uma coisa determinada pela vontade de seu Pai, Lucas 10:21, no sentido de prioridade de posto, cargo ou dignidade, João 1:15, em alguns textos o termo aparece em João 1:27, em sentido antagônico contra Mateus 23:13. 5. Enantion, formado de em e ante, na frente de fronte a, em posição, em contraste com o neutro do adjetivo enantius, é virtualmente um advérbio. Também é usado como preposição, que significa na presença de, à vista de, Lucas 20:26. No julgamento de, no parecer de, Lucas 24:19. 6. Enante, palavra enante, advérbio, usado como